Vamos falar, né, de esporte, vamos falar sobre uma arte marcial que vai muito além da luta, né? O karatê, disciplina, respeito e qualidade de vida, que estão entre os benefícios, né? Para isso a gente recebe, né, professor Sensei Lucas Ranzolin está com a gente aqui nos estúdios e também com o Dr. Vinícius Valença, né? Para a gente conversar sobre o karatê, né? E o surgimento dessa arte marcial, os benefícios para a saúde e tudo mais, né? Lucas, bom dia, seja bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Sandro, bom dia a todos os rádio ouvintes. É uma honra estar aqui novamente na Rádio Sananduva falando sobre o karatê. Muito bem, vamos apresentar também o doutor Vinícius, está com a gente aqui, né, doutor? Bom dia. Bom dia, Sandro, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer fazer parte do programa esta manhã. Muito bem, né? Falamos então, né, Lucas, sobre o karatê, né? O surgimento dessa arte marcial, como é que é o karatê nos seus benefícios também. Sim, Sandro, o karatê, ele é uma arte marcial oriental, é um sistema de autodefesa e um esporte de combate. Ele tem como objetivo final o autoaperfeiçoamento do praticante. A sua origem é japonesa, especificamente da ilha de Okinawa. O seu desenvolvimento foi mantido em segredo por anos, até o imperador da época pedir para um dos clãs das famílias que existia na época para fazer uma demonstração em Tóquio. O mestre convidado foi o mestre Gishin Funakoshi, que hoje ele é conhecido como o pai do karatê moderno. E depois, Sandro, desta demonstração, o karatê se espalhou por todo o Japão e em seguida para o mundo. O karatê ele foi feito para a guerra, mas o mestre Funakoshi o transformou em educacional, transmitindo valores, como tu falou, como disciplina, autocontrole e coragem, se tornando uma grande ferramenta na construção e na formação de crianças e jovens. Muito bem, professor Lucas, e conta pra gente aí, há quanto tempo, né, tu pratica o karatê e como é que chegou a ser um sensei, como a gente diz, um professor, né? A minha estrada dentro do karatê começou em 2019, Sandro, e no ano de 2024 eu me formei então faixa preta de karatê. Uma trajetória, né, para até chegar à faixa preta não foi fácil. Não foi fácil, é bastante treino, é bastante dedicação. E agora, né, sendo professor, também faixa preta, a gente começa também a ter mais contato com os estudos também. E os benefícios na prática, né, de quem pratica o karatê, né? Condicionamento, força, coordenação, né? Isso. O karatê ele trabalha em específico os 3 pilares da saúde: corpo, mente e espírito. E de que maneira isso acontece? Então, através de treinos de alta intensidade, seu corpo é preparado para viver situações fora do dojo, que é o local de treino. Você cria mobilidade, flexibilidade, seu corpo fica mais funcional. Com a disciplina e o foco, a sua mente aprende a dar prioridades, a fazer escolhas boas, te dando clareza, te facilitando em sua vida pessoal e profissional. E através do cultivo de valores morais tiradas do Dojokun, que são os lemas do karatê, você cria uma paz de espírito interior, te dando coragem para enfrentar melhor a sua vida cotidiana. Então isso é um pequeno resumo, Sandro, do que ele te beneficia. Outros exemplos de benefícios é que forma novas amizades, você entra em uma tribo, como se diz hoje em dia, você se socializa com pessoas diferentes. E nessa questão também de socialização, né, e tudo vem as competições também, né? Com certeza. Como é que no teu dia a dia nas competições? Olha, Sandro, o karatê ele não foi feito para competições, ele não se reside ali na vitória ou na derrota, ele foi feito para o desenvolvimento do caráter do praticante. Mas uma competição, ela vai te mostrar bastante coisas assim que você não vive dentro dos treinos, né? Então você vai lá para mostrar o que tu sabe. Então não é para todo mundo, nem todo mundo quer uma competição. Então e também tá tudo certo. Pode ser como um estilo de vida, né? Ensina valores, né? Isso, tudo mais, né? Com certeza.
Muito bem. O doutor Vinícius também está com a gente, que é um praticante, né, Lucas? Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a participação do doutor Vinícius também aqui com a gente, né? Eu convidei o Vinícius para vir aqui também participar do programa, porque ele acho que faz 2 anos, né, Vinícius, que tu tá treinando, então ele é um aluno meu, ele veio para Sananduva, ele é médico, trabalha lá no posto do bairro Silos, e eu trouxe ele para ele dar um depoimento para a população também, escutar um pouquinho, porque existe também um certo preconceito entre a população e as artes marciais, então talvez até para ele conseguir esclarecer um pouquinho disso. Muito bem, né, doutor Vinícius? Eu gostaria de começar a fala sobre a importância do movimento e da atividade física como um todo, né? O karatê, ele entra nesse meio pela movimentação. O karatê aumenta a frequência cardíaca, fortalece músculos, fortalece os ossos, traz paz. O karatê, ele traz o respeito dentro e fora do tatame. Então tudo isso acaba que a gente vai colocando em prática no dia a dia. O karatê traz uma série de benefícios que a gente aplica, claro, dentro da arte marcial, mas vem para a vida no fora, né? Tanto parte física como mental também, né? Isso, com certeza. A atividade física em si, qualquer que seja, é importante para a parte mental, né? Combate depressão, ajuda a controlar a ansiedade, ajuda a pensar melhor em momentos de estresse, ajuda a se preparar melhor. E para ti, como é que mudou depois do início aí do karatê até o momento? Bom, primeiro a parte física, com certeza, né? Antes a gente vinha de uma vida mais sedentária, controle de peso, até perdi um pouco de peso com o karatê, melhora da parte física, melhora da respiração, a gente aprende a controlar a respiração e tudo isso vai se ganhando aos poucos, né? Treino após treino. E sempre a busca da troca de faixa, né? Com certeza, a gente procura a troca de dentro, faixa. Né? Crescendo dentro do karatê, a faixa com certeza é importante. E te digo que é a faixa mais difícil. Quando eu comecei, eu não acreditava tanto nisso. Quando eu via o sensei ou os colegas com faixas superiores falarem. Mas a faixa mais difícil é a branca. O pior treino é o primeiro. É a imobilidade. É o ter coragem de sair de casa e ir para o primeiro treino. O primeiro treino a gente, claro, fica perdido. Chega lá, escuta alguns nomes em japonês. Começa a dar alguns golpes e pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aonde que eu estou? Mas devagar as coisas saem e vão acontecendo. Assim, treino após treino a gente vai vendo uma evolução e com certeza vai ficando gradativo. Quando a gente chega para a troca de faixa, é só um reflexo de todo o treino que a gente já botou em prática. A partir do momento quando você chega na troca de faixa, você já é um faixa amarela, um faixa vermelha, um faixa superior. Você já se preparou para aquilo, né? Muito bem, né? Lucas, concorda com o doutor, né? Como é que foi teu início também, né? Sim, ele falou tudo, é assino embaixo, é dessa maneira mesmo que acontece. O pessoal que começa a praticar, né? Vou conquistar a faixa tal, quanto tempo demora ou depende, né? Da dedicação. Depende muito da dedicação, ela tem as carências. Então, explicando então, a primeira faixa, que quando tu inicia a faixa branca, tu tem dentro de 1 ano para fazer o exame para a faixa amarela. Se tu tiver apto, como tem gente que em 2 meses já pega todos os movimentos que precisa ser apresentado no dia do exame e já consegue fazer a troca de faixa. Então, até a faixa verde é cada 6 meses. E depois da verde para roxa é 1 ano, da roxa para marrom 1 ano e da marrom para preta 2 anos daí. Isso com uma dedicação firme, né? Tem que estudar e tem que treinar bastante. E falando nisso, como é que funciona a aula de karatê? Quantas vezes por semana é ideal treinar, Lucas? Olha, a gente tem praticamente com as crianças, elas treinam 1 vez na semana. E daí a turma de adultos, eles treinam 2 vezes na semana. Mas praticando 1 vez na semana já é o suficiente. Até porque o karatê nos ensina a treinar sozinho. Então você tem que ter essa mentalidade de ir num treino, aprender o que o professor está passando e levar para casa para treinar, tipo sozinho ou com um colega, um irmão, enfim. Fazer essa atividade em casa também, como se fosse um tema. Isso, muito utilizado, cara. Tem a palavra, como é que é? Os. Isso, essa palavra, ela é, vamos dizer assim, bem complicada, porque
E é muito boa essa tua pergunta também, porque a palavra oso ela é bastante falada nas artes marciais e o pessoal que está de fora fica se perguntando qual é o seu significado, né? E até mesmo a grande maioria dos praticantes não sabe o que significa. Então ela na sua origem, ela significa pressionar, aguentar. Mas dentro de um dojo de karatê, ela é uma palavra multifuncional. Ela serve para o cumprimento entre colegas e entre professores e alunos. Ela serve como uma forma de agradecimento a você entrar e sair do dojo de karatê. E ela também serve como uma afirmação positiva, mostrando que você está atento nas orientações que o professor está te passando no treino. Tu falou em dojo. Dojo. Dojo significa local de treino, como se fosse um CT, centro de treinamento. Tem alguma coisa a ver com tatame que o pessoal fala? Tem que ter o tatame. Mas antigamente não tinha, antigamente não existia tatame, então era no piso ou na madeira mesmo. Muito bem. Hoje em dia facilitou bastante o tatame. E as aulas aqui em Sananduva contigo, com a equipe? Isso. Então as aulas aqui em Sananduva, a gente atua na escola de arte, nas quartas-feiras, e também na escola ABS, juntamente com o professor Andrei Basso dos Santos. Então a gente tem vários dias da semana que a gente passa os treinos e vários horários. Então, não sei se eu posso falar, Sandro, se alguém quiser entrar em contato, entra pelas redes sociais, Isso. que acho que é a maneira mais fácil, pelo Instagram ou Facebook, no nome de Lucas Ranzolin, ou do professor Andrei Basso dos Santos, manda um direct, um messenger lá, que a gente troca uma ideia e depois a gente passa o número do WhatsApp. E daí se alguém se interessa também em levar um filho, porque lá na escola de artes é só crianças mesmo, daí entra em contato com o pessoal da secretaria da escola de arte ou com a professora Fernanda. E, doutor Vinícius, o seu testemunho também, né? Não, aluno do Sensei Lucas, né? Então, para a gente finalizar, né, Lucas e doutor Vinícius. Eu gostaria de dar como última mensagem a importância do começar. O mais importante é o primeiro treino, é o sair da imobilidade e dar o primeiro passo. Às vezes a gente fica meio receoso, pensa que vai sair de um jeito, chega lá e vê que as coisas são um pouquinho diferentes do que a gente imagina. As coisas são organizadas, se tem muito respeito e é tudo muito tranquilo. Vai subindo o grau de dificuldade conforme a capacidade sua e é cobrado também conforme a sua capacidade. Cada um tem suas limitações e essas limitações são levadas em conta também dentro do dojo. Muito bem, obrigado, professor doutor Vinícius, professor Lucas também, né, a sua mensagem final aqui. Isso. Então, Sandro, até tu falou, né, das escolas onde a gente atua, eu queria só trazer também algum benefício da prática do karatê para as crianças, né? Isso. E se algum pai se interessa e quiser conhecer o karatê, a gente indica a partir dos 5 anos de idade, ele já pode começar a fazer o karatê. Então o karatê para as crianças, o que acontece? É uma das atividades mais completas no desenvolvimento infantil. Como nos adultos, o karatê trabalha o corpo, a mente e ajuda a formar o caráter da criança. E vai muito além de aprender um movimento de defesa pessoal. A prática do karatê, ela reflete diariamente no comportamento em casa e na escola. Então na parte física, o que ajuda a criança? Trabalha movimentos bilaterais, criando força, equilíbrio, noção de espaço, enfim, colabora demais em toda a coordenação motora. A criança cria uma consciência corporal e aprende a controlar cada parte do corpo, melhorando postura e agilidade. Fortalece também a autoconfiança. Exemplo disso é uma troca de faixas, como o Vinícius falou. A criança supera esse desafio e ensina a lidar com metas, proporcionando uma boa autoestima e controle emocional. Ensina que a força deve ser usada acompanhada de responsabilidades, ajudando a canalizar as energias sempre de formas positivas. Diferente de outros esportes, Sandro, o karatê bate muito na tecla dos valores éticos, sempre buscando o seu aperfeiçoamento pessoal. A criança erra e aprende a ter persistência até achar o caminho certo, trabalhando muito a resiliência,
Princípios como honestidade, esforço e autocontrole que são reforçados a cada treino. Então, em resumo, o Karatê nos ensina a sermos mestres de nós mesmos. Isso. E a grande frase que eu deixo para encerrar é: melhor ser, pessoal, um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra. Muito bem, né? Disciplina, saúde e formação também, né? É do tema também da nossa entrevista de hoje. Obrigado, professor Lucas Ranzolin, doutor Vinícius também pela sua participação. Falamos sobre o Karatê, os benefícios e as aulas em Sananduva também, e a história um pouquinho, né, no início da nossa entrevista sobre a história do Karatê.